Depois dos 65 anos, a maioria das pessoas acredita que os maiores riscos vêm de quedas, doenças graves ou acidentes inesperados. Mas a verdade é mais silenciosa. O que mais afeta o corpo nessa fase não costuma parecer perigoso. São hábitos simples, diários, normais, coisas que você faz achando que está se cuidando. O problema é que o corpo já não reage como antes. O que era inofensivo aos 40 começa a cobrar um preço alto depois dos 65. E quase ninguém percebe isso a tempo. Porque não dói, não assusta, não avisa. Neste vídeo, você vai entender quais são esses hábitos silenciosos e por que evitá-los pode fazer mais diferença do que muitos imaginam. Muitas pessoas com mais de 65 acreditam que sentar bastante é apenas uma forma de descansar. Afinal, o corpo já não tem a mesma energia de antes. O problema é que, depois dessa idade, ficar muito tempo sentado deixa de ser descanso e passa a ser um desgaste silencioso. A circulação fica mais lenta. Os músculos das pernas começam a perder força. As articulações ficam rígidas sem que você perceba. Não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, dia após dia. E o mais perigoso é que esse hábito parece inofensivo. Você não sente dor imediata. Não sente nenhum aviso claro do corpo. Mas com o tempo, tarefas simples, como levantar da cadeira ou caminhar dentro de casa, começam a exigir mais esforço. O corpo não foi feito para longos períodos parado, especialmente depois dos 65. E ignorar isso pode acelerar uma perda que muitos só percebem quando já está avançada. Caminhar é um dos hábitos mais recomendados depois dos 65. E isso faz sentido. Movimenta o corpo, ajuda a circulação e melhora o humor. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. Quando você caminha sempre do mesmo jeito, no mesmo ritmo, todos os dias, o corpo se adapta. Depois de um tempo, os músculos deixam de ser desafiados. O equilíbrio não evolui, e partes importantes do corpo simplesmente param de responder. Isso cria uma falsa sensação de segurança. Você acredita que está fazendo o suficiente, quando, na verdade, o corpo já parou de ganhar benefícios. Não é que caminhar seja ruim. O problema é acreditar que só isso basta depois dos 65. Com o tempo, essa limitação aparece em situações simples, como subir um degrau, desviar de um obstáculo ou manter o equilíbrio. E muitos só percebem quando o corpo começa a falhar em tarefas básicas do dia a dia. Depois dos 65, muitas pessoas começam a comer menos achando que isso é sinal de cuidado. Menos comida, menos peso, menos problemas. Pelo menos é o que parece. Mas o corpo nessa fase precisa de algo diferente. Ele não perde força porque você come demais. Ele perde força porque não recebe o que precisa. Quando a alimentação fica reduzida demais, os músculos começam a desaparecer. A energia cai. O corpo fica mais frágil, mesmo sem dor aparente. O perigo é que isso acontece devagar. Você continua comendo todos os dias, mas em quantidade insuficiente para manter a força. E muita gente confunde essa fraqueza com coisa da idade, quando, na verdade, é um sinal de que o corpo está ficando sem combustível. Depois dos 65, comer pouco demais pode ser tão prejudicial quanto comer mal. E ignorar isso afeta diretamente a autonomia e a disposição no dia a dia. Depois dos 65, é comum surgir um medo silencioso, o medo de fazer força e acabar se machucando. Muitos passam a evitar qualquer esforço. Não levantam peso, não empurram, não puxam. O problema é que o corpo interpreta isso como falta de necessidade. E quando não é usado, ele enfraquece. Os músculos perdem resistência. Os ossos recebem menos estímulo, e tarefas simples começam a exigir ajuda. O mais perigoso é que esse processo não dói. Ele não acontece de repente. Acontece aos poucos. Força não significa exagero. Movimentos leves, feitos com cuidado, ajudam a proteger o corpo, não a machucá-lo. Depois dos 65, o que realmente aumenta o risco não é o esforço consciente, é a falta dele. Depois dos 65, o corpo muda a forma de avisar. Os sinais ficam mais sutis. E justamente por isso, muita gente passa a ignorá-los. Dormência leve, cãibras frequentes,
Um pequeno desequilíbrio ao levantar. Nada disso parece grave. O problema é que o corpo raramente começa gritando. Ele avisa em silêncio. Quando esses sinais são ignorados, eles tendem a se repetir e, com o tempo, se tornam limitações maiores. Muitos acreditam que isso é normal da idade. Mas, na verdade, são pedidos de atenção. Depois dos 65, prestar atenção nesses detalhes faz toda a diferença. Não para criar medo, mas para agir antes que algo simples vire um problema maior. Depois dos 65, muitas pessoas passam a dormir pior e aceitam isso como algo inevitável. Acordam várias vezes à noite, levantam cansadas e seguem o dia achando que isso faz parte do envelhecimento. O problema é que o sono tem um papel essencial nessa fase da vida. É durante o descanso que o corpo se recupera, que os músculos se reorganizam e que a mente se fortalece. Quando o sono é ruim, essa recuperação não acontece direito. A disposição diminui, a memória falha mais, o corpo parece sempre cansado. Muitos tentam compensar durante o dia, sentando mais, se movendo menos, e sem perceber, entram em um ciclo que enfraquece ainda mais o corpo. Dormir mal não é apenas desconforto. Depois dos 65, é um sinal de que algo precisa ser ajustado, e não simplesmente aceito. Depois dos 65, muitas pessoas começam a carregar uma ideia silenciosa, a de que já passou do tempo de mudar. Pensam que o corpo não responde mais, que o esforço não vale a pena, que melhorar agora não faria diferença. Esse pensamento é mais perigoso do que parece, porque quando a mente desiste, o corpo acompanha. Pouco a pouco, a rotina fica mais limitada, os movimentos diminuem, a confiança some. E não por incapacidade, mas por falta de estímulo. O corpo humano responde em qualquer idade. Talvez não como antes, mas responde. Depois dos 65, não se trata de voltar no tempo. Se trata de preservar a autonomia, força e qualidade de vida. E isso começa no momento em que você decide que ainda vale a pena cuidar de si. Depois dos 65, cuidar do corpo não significa fazer mais. Significa fazer melhor. Evitar hábitos que parecem inofensivos é um passo simples, mas poderoso, porque pequenas escolhas diárias se acumulam com o tempo. Não é sobre perfeição, é sobre atenção. É sobre perceber o que o corpo pede e responder com cuidado. Quando você ajusta pequenos hábitos, preserva algo muito valioso: sua autonomia, sua confiança e sua qualidade de vida. Não se trata de fazer tudo de uma vez. Se trata de começar diferente hoje